Iniciar a gravação. Dando continuidade, então, gente, à aula. Vamos continuar aqui. Estamos falando, então, do artigo 400 e eu estou cingindo algumas considerações sobre ele. Vamos lá. O que nós estamos falando sobre o artigo 400 é a ordem estabelecida ali, e eu disse para vocês, esta ordem deve sim ser respeitada. Tudo bem, galera? Esta ordem deve ser sim observada sob pena de nulidade. Sob pena de nulidade. Vamos continuar admitindo os outros. Vamos lá. Só que detalhe importante que eu peço o atento de vocês. Detalhe. Olhem, declarações do ofendido, inquirição das testemunhas arrolada pela acusação e pela defesa. Nesta ordem, e aqui o detalhe que eu pedi. Ressalvado o disposto no artigo 222 do Código de Processo Penal. Por quê? O que diz o artigo 222? Que autoriza a inversão desta ordem. Olhem a importância do 222. O 222 aduz que a expedição de carta precatória não suspende a instrução. A interpretação que nós temos que fazer é uma interpretação sistêmica. O artigo 400 trouxe essa ordem. Todavia, o 222 deixou claro que, entre as declarações do ofendido, testemunha de acusação e testemunha de defesa, se houver a necessidade de expedição de carta precatória, poderá a ordem ser invertida. Concordo, com ressalva, mas concordo. Sabe por quê, gente? Porque imagina, às vezes tem uma cidade que tem uma comarca, tem uma pauta. Aí tem que ouvir uma testemunha de acusação lá em Pindamonhangaba. Aí manda a instrução, a testemunha não vai, mas já está marcada aqui, aí tem que marcar nova data aqui, que tem que daí comunicar o juízo deprecado lá. Então, assim, eu até considero que este dispositivo processual, ele está correto, sob pena de tornar a marcha processual progressiva e, como todo processo, célere e econômico, totalmente, no linguajar, travadão, né? Travadão. Mas olhem, novamente, peço a vocês peculiaridade. No caso concreto, se houver uma necessidade na casuística concreta, nada impede que qualquer uma das partes, leia-se tanto a acusação como a defesa, deliberem e requeiram ao juiz que se observem a ordem, desde que fundamentado no caso concreto. É que assim, ainda mais pela defesa, vale lembrar que ela tem a sua amplitude constitucional, porquanto, numa casuística concreta, se for adequado, não tem problema nenhum que você requeira ao juízo que seja feita ali alguma ponderação no artigo 222, porque o 400 e o 222, eles devem coexistir em harmonia. É a lei federal e lei federal. Eles devem existir em harmonia, mas nada impede que, se houver ali uma colisão, seja interpretado à luz da Constituição. Tudo bem? À luz da teleologia. Então saibam, nós temos o regramento, mas em caso de necessidade,
pode ser fundamentado, tá bom? As pessoas, às vezes, ela esquece que nós estamos diante de duas leis de igual força, duas leis federais. Então, nada impede que, em caso de colidência, você fundamente. Olha, doutor, eu sei que o artigo 222 é categórico ao elencar que a carta precatória não suspende a instrução. Todavia, no caso concreto, fundamento em sentido inverso, ocasião em que reclamo a amplitude defensiva. Para tanto, trago à mesa de Vossa Excelência que isso, aquilo, aquilo e aquilo. Um bom juiz sabe ponderar casos concretos. Então, saibam, nada impede ali o traquejo. Já consegui isto tanto aqui na primeira crime aí de vocês em Apucarana, quanto na segunda, sem problema nenhum. Tudo bem? Mas saibam, excepcionalíssimo. Vamos continuar aqui. A ordem é, repito, declarações do ofendido, que é a vítima, se houver, testemunha de acusação e defesa, carta precatória não suspende a instrução e que autoriza seja invertido. E digo mais, gente, outra coisa, essa inversão, ela era categórica de ocorrer quando a carta precatória era feita por outro juízo. Agora, quando o próprio juiz presidente está presidindo a audiência inteira e ela está rolando por videoconferência precatória, considero eu que o juiz vai ter que suspender se a testemunha não tiver, porque o ato não vai ser feito por precatória, está sendo feito pela presidência do próprio juiz. Vejam, antes mesmo da pandemia, já estava ocorrendo da carta precatória ser feita por videoconferência. A testemunha vai no fórum, liga-se a câmera na presença de um técnico do poder ou de um assessor, a presença de algum funcionário da justiça ali e faz-se. Eu considero legal também isto. Mas vamos lá. Qual é o número de testemunhas? Novamente, ligo o radar. I1, número de testemunhas. Por quê? Porque é outro aspecto que há divergência entre ritos. Número de testemunhas, 8 para a acusação, 8 para a defesa. Como assim, professora? 8 testemunhas? Sim, são 8 testemunhas. E o posicionamento é que são 8 testemunhas por fato processual imputado. Então, num crime que imputa ao réu 4 fatos distintos em concurso de crimes, e pode ser concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, seriam 32 testemunhas. Meus anjos, vejam. Neste sentido, novamente vocês têm que saber interpretar, porque o juiz pode indeferir as provas impertinentes, irrelevantes ou protelatórias. Nesta toada, olhem, o processo penal, ele tem uma jogada diferente, porque ele tem dispositivos ali que demandam uma interpretação sistêmica. Neste sentido, imaginem 32 testemunhas abonatórias. 32 testemunhas para falar que o réu é um cara legal, é um cara bacana e se comporta bem. Ao meu ver, isto é impertinente e até mesmo protelatório. Então, há uma discussão muito grande na doutrina e na jurisprudência sobre este número de testemunhas. Há quem diga, é por fato imputado e acabou. 8 por fato imputado e acabou. Há quem diga 8 por ação penal, que é minoritarérrimo, tá? Nem leve em consideração essa corrente. E há uma corrente intermediária, a qual eu acho bem interessante.
8 testemunhas por contexto fático. Obviamente, pode ter 2 fatos delitivos imputados. Imaginem uma lesão corporal em que eu bato em vocês 3 aqui, ó, os 3 que estão na tela. Vamos lá. Vamos ver quem eu vou bater. Paulo, te bati. Fechou? Juntamente com o Paulo, eu bato na Larissa e no Roberto. Bato em vocês 3 na sala de aula no mesmo dia e horário. Esta corrente terceira que eu faço alusão diz, seriam 8 testemunhas pelo contexto, ou seja, as 3 lesões ocorreram no mesmo contexto fático, então seriam 8 para as 3. Mas olhem, isto é controverso na doutrina e na jurisprudência. Vira e mexe essa matéria questionada. Inclusive na Lava Jato, quando era Sérgio Moro versus Lula, isso foi questionado, certo? Então saibam, literalidade da lei, 8 testemunhas por... Olhem, literalidade da lei, eu vou até ler, para não errar. Na instrução poderá serem inquiridas até 8 testemunhas. Então, literalidade da lei, 8 testemunhas. Há quem diga por fato imputado, há quem diga por processo que não predomina e há quem diga por contexto fático, certo? A primeira e a terceira merece especial atento de vocês. A primeira e a terceira merece especial atento de vocês, inclusive numa resposta escrita, tá bom? Eu acho que o juiz ele tem que lembrar sempre sobre isso. O juiz tem que lembrar sempre que a parte tem iniciativa probatória. Todavia, a ele cabe... Peraí, eu vou tirar você, Paulo. A ele cabe verificar se as provas estão sendo pertinentes, relevantes e adequadas e não protelatórias. Logo, começou. Ô, doutor, mas é abonatória de novo? Advogado, é abonatória de novo? Promotor, é de novo a mesma coisa? E se for o caso, até mesmo ali intervir. Mas saibam, ele corre o risco depois do ato ser extremamente nulificado lá em cima. Tudo bem? Então, quando ele quiser indeferir na prática, ele pergunta para a parte, olha, mas essa testemunha vai vir falar a mesma coisa? Tipo, é a mesma coisa? De novo? Tudo bem? Então, saibam, 8 é o que vocês têm que saber. Lembrando que muda para o rito sumário e muda de novo para o rito sumaríssimo. Continuando. Aqui eu acho também muito legal, gente. Olhem, parágrafo 2º do 400. Parágrafo 2º do 400. Vou até aumentar a fonte de novo. Eu acho bem legal. A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas, ressalvado o disposto do artigo 209. O que isso quer dizer? A parte pode sim desistir da testemunha, mas no caso concreto, aqui nós estamos diante da peculiaridade do processo penal. E a peculiaridade do processo penal aduz que busca-se incessantemente a verdade real, porquanto a parte pode desistir, mas mesmo desistindo, é facultado ao juiz ouvi-la ex officio, ouvi-la por conta própria. Mas, gente, o juiz está se metendo na prova, mas lembrem, aqui o Código de Processo Penal partiu do pressuposto que o juiz poderá ouvi-la ex officio na busca da verdade real. E há ainda
corrente doutrinária mais nova, há ainda corrente doutrinária mais nova que, fazendo alusão ao processo civil, contraria que a parte pode desistir a qualquer tempo de maneira unilateral. Isso porque seria aí, como aduz Aury Lopes Júnior, um doutrinador muito famoso que eu falo sempre, que isto traria mácula ao princípio da surpresa, da vedação da surpresa, uma vez que se o MP arrolou a testemunha, a defesa nem arrolou porque sabia que ele ia querer ouvir, e do nada ele desistir, é pegadinha do malandro, é surpresa. E não se tem no processo penal, em que é regido pelo fair play, o jogo justo, na busca de uma verdade real, lidando com direitos indisponíveis, a possibilidade da sacanagem, a possibilidade da surpresa. Portanto, tendo limitação no rol de testemunhas, esta corrente mais nova diz que a desistência pode ser feita. Ok, a desistência pode ser feita, mas além do juiz poder ouvir ex officio por conta, também deve ser perguntado para a parte contrária, porque vivemos num sistema processual em que vige a comunhão da prova. A prova feita deve ser comungada por todos, acusação, defesa e juiz. Profundo isso, né, gente? Profundo isso, mas saibam, esta é a corrente mais moderna, valendo que o que vocês têm que saber é parágrafo 2º. A parte poderá desistir, ressalvado o direito do juiz ouvi-la ex officio. E se acontecer isso na prática? E se acontecer isso na prática, o que você faz? Gente, é simples. Se acontecer na prática, não precisa filosofar igual a Aury Lopes filosofa, falando de direito de comunhão da prova. Excelência, em que pese essa testemunha tenha sido arrolada exclusivamente pela acusação, a defesa considera imprescindível na busca da verdade real, considera que o magistrado pode ouvi-la ex officio, razão pela qual o que pleiteia. Simples, faz alusão à lei seca e já era. Tudo bem? Mas se manifeste. Vamos continuar aqui. Não se inclui no rol destas testemunhas as pessoas que não prestarem compromisso legal. Depois eu vou dar aula de prova para vocês. Compromisso legal é quem é parente, quem é menor e etc. Tudo bem? Aquelas que não prestem compromisso legal, porque tecnicamente a testemunha que não é dado o compromisso legal não é testemunha. Ela é ouvida como meramente informante. Aquele que não presta compromisso legal nas hipóteses, exemplo, é parente, amigo íntimo, inimigo capital, não é testemunha, mas meramente informante. Outro, aquelas que não souberem nada dos fatos. Você arrola a pessoa como testemunha e ela não sabe nada dos fatos, chamada por alguma outra razão. E outra, as testemunhas referidas. Isso é muito legal e as partes esquecem. Você arrola uma testemunha, mas na hora ela fala, não, eu não vi. Por exemplo, num ponto de ônibus, eu estava subindo no ponto, eu não vi, mas fulana viu. Esta é uma testemunha referida. Ela pode ser ouvida além do número legal. Por quê? Porque ela foi referida por uma outra, sendo desconhecida no momento da apresentação do rol. Entenderam? Não se sabia da existência dessa testemunha e ela foi referida.
uma vez que ela é referida a posteriori, ela não é computada, ela nada soube, foi referida e pode então ser arrolada. Por fim, o último ato da audiência, é o interrogatório do réu. O interrogatório do réu, eu tenho até no meu site uma brincadeira que eu falo. Cala a boca, réu. Cala a boca, réu. Por quê? Porque, gente, o interrogatório não é tecnicamente apenas um meio de prova. O interrogatório tem natureza jurídica dúplice e prepondera que ele é, além de um meio de prova, ato de defesa. Inclusive, o réu que cala, omite ou até mesmo altera a verdade, cala, omite e até mesmo altera a verdade, não responde pelo crime de perjúrio. Nos Estados Unidos, o réu que cala, omite e altera a verdade responde criminalmente. Aqui no Brasil, não. Por quê? Preponderantemente, um ato de defesa. Vejam, repito, natureza jurídica dúplice. Defesa e meio de prova, mas prepondera que é ato de defesa. Neste sentido, é interessante que, por vezes, a melhor defesa é o silêncio. Cala a boca, réu. A melhor defesa é o silêncio, certo? Nesta toada, eu lembro a vocês que tem que haver ali uma alusão do processo penal sob o viés técnico. E eu invoco a vocês o artigo 156 do Código de Processo Penal. A prova incumbe a quem alega. Logo, se a acusação denunciou, a ela cabe provar os fatos. A insuficiência da prova culmina em absolvição, nos termos do artigo 386, inciso 7. A dúvida culmina em absolvição, in dubio pro réu, combinado com 386, inciso 7. Então, gente, olhem, e aqui é muito interessante. Por vezes, o réu tem que saber que não é o que ele fala que vai culminar na sua absolvição. E digo mais, na maioria dos casos, o que ele fala não é sequer muito valorado. A valoração da prova resta aos documentos, juntado aos autos, e a oitiva à inquirição das testemunhas. Mas não tecnicamente, a negativa do réu culmina em absolvição. Pelo contrário, se assim o fosse, as cadeias estavam vazias, né? As cadeias estavam vazias. Mas, enfim, o interrogatório é o último ato da instrução. Por quê? Simples. Contraditório e amplitude defensiva. O réu deve ter o direito de ter ciência de tudo que foi produzido, porquanto o último ato, ele deve ter ciência de ouvir tudo aquilo que foi produzido em termo processual contra ele, ampla defesa, com a possibilidade de contraditar. Por isso, prepondera que o interrogatório é o último ato da instrução. Eu, Natália, defendo que, mesmo se houver a expedição de precatória e a precatória ainda não foi cumprida na outra comarca, não pode haver a inversão. Tem que esperar a oitiva da precatória ser realizada para que depois ele seja interrogado. Vejam,
a precatória não suspende a instrução no que tange a ordem da oitiva de testemunha de acusação e defesa, mas isto não significa dizer que ela tem o poder de suspender a instrução ao passo de autorizar um interrogatório prévio, porque aqui daí não vige o 222 com a suspensão da instrução, mas vige a amplitude defensiva e contraditório. Tema extremamente controvertido. Tema extremamente controvertido. Entenderam até aqui, meninos? Então, vamos lá. Deixa eu ver, tem dúvida? Não tem? Como que estamos? Deixa eu ver o chat. Sem dúvida. Então, vamos continuar. Depois, nós vamos estar diante de uma fase eventual. Por que eventual? Pode ocorrer ou não na casuística concreta. Só o caso concreto para nos dizer se vai acontecer ou não. Olhem, é o denominado 402, ou ainda denominado requerimento de diligências finais. Requerimento de diligências finais. Isso aqui é muito legal. Por quê? Porque aduz o seguinte: produzidas todas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e o acusado, por meio de sua defesa técnica, ou seja, novamente todas as partes, MP, acusação, né? MP como acusação, querelante se for ação penal privada, assistente de acusação se for um caso de ação pública em que é assistente, e acusado por meio da defesa técnica. Olhem, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Por que eu estou dando especial atento a isto? Porque, vejam, gente, e aqui é interessante. Estou fazendo especial alusão porque antes do processo penal ser trazido sob um viés um pouquinho mais técnico, valia tudo, em nome da amplitude defensiva e contraditório. Já falei isso, mas hoje está muito sendo batida que o processo tem marcha processual progressiva e não volta, só se houver nulidade. Neste sentido, o momento correto para se requerer diligências em sede de prova, na seara probatória, é o MP no oferecimento da denúncia. A defesa na resposta à acusação. Repito, o MP no oferecimento da denúncia. A defesa na resposta à acusação. E depois? Depois, meu amigo, precluiu. Não tem mais como, é extratemporâneo. E aí? Apenas se houver uma diligência em que a dúvida, a sua necessidade, a sua imprescindibilidade veio durante a instrução, mas não era anterior. Entenderam? Tem que ser a necessidade originada durante a instrução, durante a colheita de provas, mas não anterior. E aí, nesse caso, obviamente, será autorizada a título de diligências ou requerimentos finais. Está no artigo 402. Só que isto não autoriza
você pedir algo que perdeu o prazo e deveria ter sido feito o MP na denúncia, defesa na resposta. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado quanto a isso. Tem que se ligar, porque vem sendo indeferido em massa pelos juízes sob argumento de preclusão consumativa. Outra coisa, há que haver a necessidade. Quando se fala, quando o Código de Processo Penal elencou a necessidade, obviamente, ele está falando em um requerimento que seja relevante e pertinente, sob pena de indeferimento. Tudo bem? Tem que ter relevância para a causa, pertinência para demonstrar o feito, sob pena de indeferimento. Indeferimento. Meus amigos, vamos continuar aqui. A par disso, eu vou pedir para todo mundo me jogar um oi no chat, porque falta apenas e meramente alegações sinais, que eu vou dar a aula que vem. E a aula que vem a gente vai mudar o rito. Tudo bem? Então prestem atenção. Todo mundo joga um oi para mim no chat e eu não vou começar alegações finais agora, porque considero que eu vou começar e amanhã vou ter que repetir tudo, porque a matéria vai demandar um novo tópico em continuidade sistêmica. Enquanto vocês, eu tenho aqui presente 37 pessoas com 35 ois. Só falta eu. Eu que é quem? É o Paulo? Paulo. Paulo, não se preocupe, eu sei que você não vai. Você tem dificuldade, eu também tenho. Pode deixar que eu, na hora que eu for fazer, eu te dou o oi. Mais alguém? Obrigado. Fica tranquilo, sempre me lembra. Tamo junto. Tá bom, querido? Obrigado, professor. Então tá bom. Posso findar então, gente? Então, só um pouquinho, eu vou copiar aqui todos. Tá. Lembrando vocês, então, vocês me lembrando, né, por melhor dizer, deixa eu fazer a chamada aqui. Chamada. Só o Paulo, né? Fechou, galera? Quem quiser indo, já está dispensado. Boa noite, professora. Até mais. Até amanhã. Amanhã a gente termina esse rito e vamos continuar outro. Mais interessante. Tô brincando. Não é mais interessante, mas vai demandar um pouquinho mais de atenção.